Bom dia, boa tarde a todos. Em nome da Comissão de Coordenadora do Eixo Qualidade do Ensino Superior, composta por quem fala, Adolfo Inácio Caldeirão, o professor Alfredo Bussa, da Universidade de Luanda, o professor Nobre Roque dos Santos, da Universidade Pedagógica de Maputo, Moçambique, e o doutor Joaquim Mourato, do Instituto Politécnico de Porto Alegre, de Portugal, damos as boas-vindas, né, a todos os participantes, membros da Forges, ou amigos, colaboradores que estão conosco, né, para este encontro no qual vamos abordar o panorama e perspectivas do ensino superior português, né, palestra a ser conferida pelo professor Dr. Joaquim Mourato. Antes de continuar e entrarmos aos trabalhos propriamente ditos, eu vou passar a palavra à doutora Margarida Mano, nossa presidente do Forges, né, para dar as suas palavras de boas-vindas. Muito bom dia, boa tarde a todos. São de facto palavras de boas-vindas e de uma alegria especial, não é? Porque neste segundo webinar do eixo da qualidade do ensino superior, e cumprimento o coordenador, o Adolfo Inácio Caldeirão, que está sempre de uma forma tão bem disposta e tão calorosa a receber-nos, nós temos Joaquim Mourato, que é neste momento um ilustre diretor-geral do Ensino Superior de Portugal, a fazer um trabalho verdadeiramente relevante e importante, e que foi também coordenador do eixo da qualidade do ensino superior, deste mesmo eixo, na Academia Forges, nos últimos anos, até tomar funções, e obviamente que isto nos honra particularmente. Sentimos todos muitas saudades dele aqui, mas matámo-las desta forma, mas sobretudo ficamos todos muito orgulhosos pela chamada que teve e pelo papel que pode desempenhar, um papel, digamos, de serviço público verdadeiramente importante. E estamos aqui claramente para ouvir, cumprimento todos, no fundo, para ouvir sobre os desafios do sistema de ensino superior português, num contexto particular nacional, mas também num contexto mais alargado, com orientações transnacionais e, portanto, há muito certamente que é muito comum a todos os outros espaços, e há aquilo que, não sendo comum, é certamente inspirador, e as palavras são de boas-vindas. Muito obrigado, Joaquim Mourato, pelo trabalho que nos ajudaste a construir até aqui. Obrigado por estares aqui e muito obrigado, Sr. Diretor-Geral, pela sua presença. Bem-vindo, muito a todos. Obrigado, professora Margarida Mano. Eu vou passar a palavra agora à professora Maria de Lourdes Machado Taylor. Ela é doutora em Ciências Empresariais, com estudos de pós-graduação em Administração, né, diplomas obtidos na Universidade de Minho. Atualmente, ela é diretora de Gabinete de Desenvolvimento Institucional da Universidade Lusófona, investigadora sênior do Centro de Investigações de Política do Ensino Superior, e durante 11 anos, né, ela atuou como colaboradora da Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior. Professora Maria de Lourdes, muitíssimo obrigado por ter aceito estar conosco hoje, né, e poder assumir a coordenação dos trabalhos. Muito obrigado mesmo. A palavra é sua. Muito obrigada eu pelo honroso convite. E quero cumprimentar todos e todas os que estão online e os que estão, portanto, aí a assistir a essa sessão. É para mim uma honra apresentar o professor Joaquim Mourato. Já que foi dito, o professor Joaquim Mourato é atualmente o diretor-geral do Ensino Superior, mas já desempenhou funções de presidente do Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos e também foi presidente do Instituto Politécnico de Porto Alegre. O seu professor é licenciado em Organização e Gestão de Empresas, é pós-graduado em Gestão Estratégica e de Instituições de Ensino Superior, é doutorado em Ciências Económicas e Empresariais e tem também um pós-doutoramento na área de Gestão Estratégica das Instituições de Ensino Superior pelo Centro de Investigação de Estudos e Sociologia do ISCTE.
O Sr. Professor, para além de diretor-geral, é professor coordenador da Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico de Porto Alegre, onde já foi presidente. Desenvolve investigação científica nas áreas da gestão da performance organizacional e da qualidade nas instituições de ensino superior. É investigador integrado do Centro de Investigação para a Valorização dos Recursos Endógenos do Instituto Politécnico de Porto Alegre. É ainda investigador colaborador do Centro de Investigação e Estudos de Sociologia do CIES, do ISCTE. Coordena e integra projetos de investigação. Foi conselheiro do Conselho Nacional de Educação, do CNE, e membro da direção do Fórum para a Gestão do Ensino Superior nos países e regiões de língua oficial portuguesa. E é membro do comitê da European Quality Assurance Forum. Sr. Professor, é um prazer para mim ter feito esta apresentação. Permita-me tratá-lo também por um grande amigo que é, e estamos todos cientes de que vamos aprender muito com o Sr. Professor. Até já. Muito obrigado e boa tarde, bom dia ainda também a alguns colegas. Em primeiro lugar, uma palavra de enorme agradecimento a todos pelo convite, obviamente, para estar aqui convosco. Eu também já sentia saudades de estar convosco, ainda não há muito tempo, mas eu considero que este fórum se vai revelando cada vez mais como uma família alargada que vamos construindo e que vemos chegar membros atrás de membros, interessados atrás de interessados a este fórum, e isso é o que me alegra muito, não é? É perceber que, ao estarmos aqui a partilhar experiências e conhecimentos entre nós, estamos nos diversos cantos do mundo, através da mesma língua, e isso é fabuloso. É um espaço único que nós temos e que temos esta felicidade e esta oportunidade de o concretizar de uma forma tão simples. E por isso fico muito, muito satisfeito de estar aqui convosco. Mas lamento desiludir-vos, mas não vos trago muito para ensinar. O que trago são preocupações. O que trago é partilhar uma agenda, sobretudo. Partilhar uma agenda e desafios que se estão a colocar, que nos vêm sendo colocados e que alguns estamos a dar resposta no imediato, outros estamos a trabalhar para encontrar soluções a curto prazo. Mas, sobretudo, é isso, venho partilhar convosco aquilo que está na agenda do ensino superior em Portugal. Pronto. E que nos preocupa a todos e nos interessa a todos, sem dúvida nenhuma. Situações mais complicadas, outras menos complicadas, mais complexas ou menos, mas é um pouco dessa partilha que vos queria deixar aqui, em alguns minutos. E, portanto, considerando que não vos vou retirar mais que 15 minutos por aí, eu vou enunciar, sobretudo, as principais preocupações. Começo por uma resenha muito rápida de alguns dados para nos situarmos, para nos contextualizarmos sobre o que é hoje o ensino superior em Portugal. E, portanto, alguns números ajudam, não é, a compreendermos o que somos, embora os números não digam tudo, como sabemos, mas ajudam-nos a contextualizar, pelo menos, e depois enuncio algumas questões que estão na agenda. Se me permitem, eu vou partilhar uma apresentação curta que tenho para fazer convosco. Eu penso que já está, não sei se está, parece que não está, não é? Já está, Joaquim, já está. Mas agora já não está. Agora não. Estava. Eu acho que já. Agora está. Já está. Vamos a compartilhar a visão da apresentação. Pois é, isso é uma coisa estranha. Mas não estava, há bocado não estava. Mas é uma coisa estranha que eu não gosto dessa apresentação. Pode ser que... Agora está bem. Está bem.
Está bem? Está bem, está ótimo. Ótimo, ótimo. Pronto. Então, para não perdermos tempo, eu vou dar-vos aqui alguns dados, não é? O que é hoje, como é que está organizado o ensino superior em Portugal, não é novidade para a larga maioria, e eu fico muito satisfeito porque vou conhecendo quase todos os elementos que estão aqui connosco, e portanto todos também certamente já conhecem e não vou perder muito tempo. Em Portugal, como sabem, temos um sistema binário com universidades e politécnicos, somos cerca de 98 instituições, isto vai variando um pouco, largamente mais instituições privadas, diria 2/3 de instituições privadas e 1/3 de instituições públicas. Pronto, é mais ou menos isto, embora o número de inscritos no ensino superior corresponda a 80% de ensino superior público e 20% de ensino superior privado. Portanto, isto significa que as maiores instituições estão no lado público, claramente, e obviamente as instituições, a grande parte das instituições privadas são de menor dimensão. Isto só para termos a ideia, isto é um mapa de Portugal, só para termos a ideia da cobertura, não é? E aqui a mensagem que eu queria deixar é que, com as universidades e politécnicos, sem qualquer dúvida, temos uma rede em todo o país, não é? Existe rede, existe cobertura de todo o país ao nível do ensino superior, com poucas dezenas de quilómetros de distância entre uma instituição e outra, não é? Salvo algumas exceções. Portanto, temos aqui uma razoável, ou uma boa, diria, uma boa cobertura ao nível institucional de ensino superior no país. E a oferta formativa faz-se entre o nível 5 e o nível 8, portanto, entre os cursos técnicos superiores profissionais no lado do Politécnico, com a novidade recente de poderem ministrar doutoramentos, e, portanto, vão do nível 5 ao nível 8, ao nível do doutoramento, e as universidades que têm as licenciaturas, os mestrados integrados, e que são exclusivos do universitário, do sistema universitário e também dos doutoramentos. Pronto. Basicamente, é esta organização da oferta formativa de ensino superior em Portugal. Portanto, as diferenças já não são muitas. Diria que apenas está do lado politécnico os cursos técnicos superiores profissionais, apenas está do lado da universidade os mestrados integrados, não é? Pronto, são essas as principais diferenças em termos de sistemas universitário e politécnico ao nível da oferta formativa. Um número para vos deixar, portanto, isto é muito relativo, para o Brasil não é nada, para outros países pode ser muito, não é? Mas só queria salientar era a evolução, não é? A evolução que continuamos a ter um crescimento do número de estudantes no ensino superior. E, portanto, quando olhamos, e neste momento estamos a comemorar os 50 anos da reforma Veiga Simão em Portugal, ou seja, do lançamento de uma verdadeira rede que até então não tínhamos de ensino superior em Portugal, e quando olhamos para números da década de 70 e que vemos poucas dezenas de milhares de inscritos no ensino superior, cerca de 40 mil, e hoje temos mais de 400 mil. E essa é que é a grande evolução do ensino superior em Portugal, é que em cerca de 40 anos, conseguimos multiplicar por 10, diria assim, o número de inscritos de ensino superior no país. E isso é bastante relevante e coloca-nos com participações, ou melhor, com níveis de qualificação já dentro da média europeia e até em alguns segmentos até já acima da média europeia. Portanto, isso é o que eu gostaria de registar aqui a este nível. Bom, e depois, sobretudo, continuamos com muitos cursos, já tivemos mais, mas temos ainda muitos cursos acreditados em Portugal. Para a dimensão do país, há quem diga que é demasiado, não é? E é esta a distribuição que temos por áreas científicas, não é de estranhar, as ciências sociais aqui no topo, depois as engenharias, as artes, enfim. É esta a distribuição
por áreas de formação da oferta formativa em Portugal. E agora entraria, depois desta resenha muito rápida, para não me alongar, gostaria de vos deixar algumas mensagens e depois podermos conversar sobre elas, se assim entenderem. A primeira é a questão do reconhecimento e equivalências de graus estrangeiros. E esta é uma missão que eu trouxe, sinceramente, e queria partilhar convosco e que gostaria de alargar. Até ao momento, desde 2019 até 2023, já conseguimos ter reconhecimentos de graus estrangeiros, diplomas estrangeiros, em Portugal, 81.724. Isto com uma atualização de 15 dias atrás. O que é que isto significa? Significa que a mobilidade é cada vez maior, como sabemos, entre os diplomados, entre os países, etc. E é importante os países terem mecanismos que permitam, com alguma rapidez, reconhecer as formações de cada um. E eu fico feliz por em Portugal nós termos este caminho já feito e estou a apostar muito em alargar este mecanismo a outros países. E já damos cobertura de cerca de 500 graus de diplomas estrangeiros em 38 países. Já é alguma coisa, já tem algum significado. Não é? E permite fazer reconhecimentos, por reconhecimentos que eu já não sei, o reconhecimento hoje, como sabem, já corresponde à equivalência que tínhamos há alguns anos atrás. Hoje o diploma só fala em reconhecimentos. E temos um reconhecimento específico, que é aquele que é equivalente corresponde à equivalência, não é? E que algumas ordens ainda exigem, em que dizem que o curso de medicina do país A corresponde ao curso de medicina em Portugal e, portanto, pode exercer a sua atividade profissional. Portanto, ainda é necessário fazer este nível de reconhecimento. Há outros que não, e nós já fazemos o reconhecimento automático. E estamos a apostar a alargar a mais países. E gostaríamos muito, obviamente, que os países de língua oficial portuguesa, não é, pudessem todos estar neste pacote. Já temos o Brasil e estamos empenhados, aí com o nosso amigo Jorge Dias, em alargar para Cabo Verde. E já estamos a trabalhar nesse sentido. Portanto, seria muito interessante podermos avançar mais neste caminho. Este é um caminho de confiança. Confiança recíproca. É o que isto significa. O reconhecer um grau ou diploma estrangeiro significa que existe confiança recíproca. Não é? E esta confiança tem que se conquistar. Tem que se materializar em evidências. E isso é um caminho. É um caminho que eu acho que devemos percorrer. Não é? E, portanto, fico muito satisfeito se daqui a algum tempo nós pudermos ter também já Cabo Verde neste pacote de reconhecimentos automáticos, a par do Brasil, e que possamos avançar para outros países, como é evidente. Esta é uma aposta grande que eu gostaria muito de desenvolver. Uma outra que está em curso, e que os portugueses conhecem bem, que estão aqui connosco, é o programa de Impulsos Jovens STEAM e Impulsos Adultos. Isto é um programa no âmbito do PRR, de um programa que temos aqui em Portugal de recuperação e resiliência, que emergiu com a pandemia, com uma necessidade de responder a esta paragem que tivemos nos nossos países e de recuperar algum atraso que aconteceu. E estamos a fazer uma aposta de qualificação, principalmente nas áreas STEAM, nas áreas das ciências, tecnologias, artes, matemática, etc. Bom, o país pode avançar muito com a realização deste programa, eu diria, no lado dos jovens, mas principalmente na qualificação de adultos. E é aí que nós temos uma lacuna ainda muito grande no país. Se é verdade que nós já conseguimos ter no país mais de 50% dos jovens a chegar ao ensino superior e a adquirirem e a terem um diploma de ensino superior, a verdade também é que temos uma grande parte do nosso público adulto que não tem essa qualificação. E esse é um esforço muito grande que o ensino superior deve realizar nos próximos anos, não é? Porque são pessoas que estão no nosso sistema, que são ativas e que precisam dessa requalificação. E, portanto, estou em crer que este programa é um verdadeiro impulso. Pode
trazer aqui um impulso muito significativo. É uma perspectiva de mudança que temos, paradigma também, e que é importante, porque não é só qualificar, é também qualificar de forma diferente, trazer novas metodologias pedagógicas, não é? E, portanto, é modificarmos também o processo de ensino-aprendizagem. Eu gostaria muito de dialogar mais, mas não posso. Vou passar para a revisão do acesso. A revisão do acesso ao ensino superior é outro pacote de medidas que é muito importante. Encetámo este ano, de outubro a fevereiro, realizou-se com uma participação muito grande por parte dos diversos atores do ensino superior e foi possível introduzir um conjunto de alterações e que já estão em curso e que já estão a ser materializadas para o próximo ano letivo, não é? E que propõem um conjunto de alterações. E eu realçava só 2 ou 3, para além de outras que são igualmente importantes, mas realçava o facto de, neste momento, em Portugal, quando os alunos estão, ou se inscreveram para os exames nacionais, para as provas específicas, não é? Nacionais, os alunos, os candidatos, já sabem, quando estavam a fazer a sua candidatura, já sabiam, pela primeira vez no país, qual era a oferta formativa no próximo ano letivo, quais os cursos e quais as vagas que vão ter e quais as provas específicas para acederem a esses cursos. O que só acontecia nos meses de junho e julho. Não é? Eu acho que isso é um processo muito interessante de transparência em todo o processo, de dar toda a informação que habilita os candidatos a decidir como melhor entendem, que acho que era importante, não é? Porque até agora os candidatos faziam as provas específicas, mas não sabiam que cursos iriam ter e que vagas e etc. E a partir deste momento já sabem. A outra é que ainda em agosto, no final de agosto, vão ter as colocações do Concurso Nacional de Acesso e, portanto, vão ter ali 2, 3 semanas até ao início das aulas. E é um período importante para as famílias. Para com os seus filhos, muitos deles são deslocados, para irem à cidade para onde vão, para arranjarem alojamento, para se conhecerem, para se integrarem. É relevante ter aqui um período de tempo que não existia. Porque, praticamente, o que acontecia era que a colocação coincidia com o início das aulas. E, portanto, não havia aqui este espaço de tempo. E também porque, quando começam as aulas, já temos, pelo menos, a primeira e segunda fase do Concurso Nacional de Acesso completas. E, portanto, quer dizer que as aulas já vão começar com praticamente todos os alunos, o que também não acontecia. Como sabem, havia muitos alunos que começavam as aulas 3, 4 e 5 semanas depois do seu início. Portanto, há aqui uma questão de calendário que é muito importante, que, sem dúvida. E, por outro lado, só para terminar, haveria mais para dizer, mas que é a autonomia das instituições. Ou seja, o que foi concedido foi que as instituições passaram a ter maior capacidade de gerir as vagas. Ou seja, há uma componente do Concurso Nacional de Acesso, mas tudo o que vai para além disso, todas as outras vias de acesso ao ensino superior, designadamente os concursos especiais, não é? Como sabem, os adultos, os maiores de 23, os internacionais, os detentores de curso superior e etc., todas essas vagas passaram a ser geridas livremente pelas instituições. Eu acho que isso também é importante, porque cada instituição pode gerir as vagas em função dos seus públicos. Porque, como sabem, é diferente admitir alunos para Porto Alegre ou para o Porto. Em Portugal, quem é português sabe bem dessa diferença, porque os públicos são completamente diferentes e, portanto, existir esta liberdade de gestão das vagas é muito importante. E termino com uma outra referência, que é o facto de nós termos ainda, e deve passar-se o mesmo com os outros países de língua portuguesa, que é, ainda temos subrepresentados no ensino superior jovens de famílias, enfim, mais carenciadas, com maiores dificuldades socioeconómicas, e ainda é um segmento subrepresentado no ensino superior. Já se fez caminho a esse nível, sem dúvida, mas ainda é subrepresentado. E agudiza a situação se olharmos para os cursos mais competitivos.
do país. Aqueles cursos de maior procura, aqueles cursos que, em princípio, conduzem a melhores carreiras profissionais, a maior ascensão social, bom, então aí é que a subrepresentação ainda se acentua mais. Não é? Então foi introduzido um mecanismo piloto para tentar colocar alunos deste segmento socioeconómico nestes cursos e nestas universidades e politécnicos, não é? Para mitigar um pouco desta diferença. Todas as instituições aderiram. É um período voluntário, mas que todas as instituições aderiram a este mecanismo. Vamos avaliá-lo também e, pronto, e tentar ver depois no futuro se é adequado ou não e se alarga ou se torna até obrigatório. E agora, mesmo para terminar, que já estou no limite do tempo, dizer que está em curso a avaliação do regime jurídico das instituições de ensino superior. Este é um tema que só peca por atraso, não é? Na sua execução. Deveria ter sido feito a partir de 2012, portanto acontece 10, 11 anos depois. É importantíssimo, não é? E o que está a acontecer neste momento, o processo basicamente está dividido em duas partes. A primeira, 2023, uma comissão nomeada para o efeito está a recolher informação. Por exemplo, amanhã vamos ter um encontro no Norte para discutir a autonomia das instituições, etc. Noutras sessões é o governo das instituições, os órgãos, noutra é a participação dos estudantes, enfim. Todos os temas que têm interesse para o regime jurídico são abordados em diferentes conferências, onde convidamos especialistas internacionais e que venham participar e trazer as suas experiências de outros países. Isto está a ser feito e vai culminar com uma entrega de um relatório no final do ano ao Ministério sobre esta recolha de informação. Temos um questionário, um inquérito disponível neste endereço que estou aí a partilhar, para todos aqueles que quiserem poderem escrever o que entendem, dar contributos em nível pessoal, em nível coletivo, em todo modo é importante recolher contributos para que nós possamos depois compilar, sistematizar e poder apresentar ao Ministério. Em 2024 vai-se concretizar a questão política, não é? O processo legislativo, para termos um novo regime jurídico das instituições de ensino superior. É muito relevante porque, de alguma forma, estamos a olhar e estamos a discutir o ensino superior das próximas 2 décadas, diria. E é um processo muito importante, deve ser muito participado, e nós sabemos que há problemas demográficos que vão afetar a organização da rede, há novas realidades muito distantes daquilo que foi o pensamento do regime jurídico que temos, não é? De 2007. Portanto, há que introduzir aqui, obviamente, mudanças profundas para auxiliar o desenvolvimento do ensino superior para as próximas décadas. Depois temos uma outra que não é menos importante, que é a Lei do Financiamento do Ensino Superior, que houve um estudo que foi elaborado pela OCDE, que já foi apresentadas as suas conclusões e que o processo está aí para ser iniciado pelo Ministério. Deixa-nos todos muito apreensivos, não é? Porque a Lei do Financiamento é sempre algo que mexe muito com as instituições. Como sabem, nós temos uma lei, temos uma fórmula, mas ela não é aplicada há mais de uma dúzia de anos e, portanto, é urgente olhar para este assunto, discuti-lo, mas é sempre muito complicado. Ou há mais dinheiro no sistema e aí é possível fazer alguma coisa, ou quando não há mais dinheiro e repartir a pobreza pelos pobres é sempre muito complicado. É um exercício muito difícil, mas tem que ser feito, não é? E, portanto, em breve vamos ter também este assunto aí na agenda e terminava mesmo com outros 2 temas que estão já em curso, que é atualizar o estatuto da carreira de investigação científica. Acho que é também muito importante, tem muito a ver também com a precariedade da carreira dos investigadores, de um grande número de investigadores. Acho que é algo que tem que acontecer
tem que estar mais ligado ao ensino superior. Há aqui um grande divórcio entre a carreira do professor e a carreira do investigador, e pode haver aqui eu não diria um casamento, mas pode haver uma união de facto que possa aproximar as duas partes e que se trabalhe mais em conjunto, não é? Que não haja necessidade de haver aqui esta separação tão acentuada, e terminava mesmo com o regime pessoal docente e de investigação no ensino superior privado, porque finalmente parece que está para vir, e também é importante termos um regime para o ensino superior privado. Isto é um conjunto de abordagens, de questões que são importantes, que estão em discussão e que merece a todos nós muita reflexão, e é isso que é o convite, não é? No fundo, o que eu venho aqui fazer é, no fundo, partilhar convosco os assuntos, os temas que estamos a debater, e convidá-los também a trazer os vossos contributos, não só os portugueses, mas também dos outros países, porque as experiências e o conhecimento que cada um tem também é relevante. E nós estamos nesta aldeia global, é que estamos sempre todos muito próximos, e portanto também acho que faz sentido haver participação e contributos de todos vós. Eu fechava já por aqui, porque já me excedi, e passava a palavra à Maria de Lourdes. Senhor Diretor-Geral, meu querido amigo, professor Joaquim Morato, muito obrigada por essa apresentação muito importante, e permita-me dizer-lhe, antes de passar a palavra aos nossos comentadores, que mesmo para nós, para os portugueses, essa sua apresentação foi muito importante, uma vez que estamos todos na expectativa do que é que vai ser o futuro das instituições de ensino superior, quer da parte da revisão do regime jurídico, da revisão, do estatuto da carreira docente dos privados, como sabe, é muito importante. Muito obrigada. E eu passaria a palavra, nós temos dois comentadores, a professora Luísa Cerdeira e o professor Olímpio Castilho. Vou começar por passar a palavra à professora Luísa Cerdeira. A professora Luísa Cerdeira e minha querida amiga Luísa é doutora em Ciências da Educação pela Universidade de Lisboa. Está aposentada atualmente no Instituto de Educação, mas continua a mexer. É membro do Grupo de Investigação de Políticas de Educação e Formação da UIDEF, é membro do Conselho de Gestão do IE e coordenadora do Grupo de Missão da Internacionalização até ao final do ano de 22. Foi também coordenadora do mestrado em Economia e Contabilidade, era o único mestrado que existia no país nessa área, portanto na área do ensino da Economia e da Contabilidade. Foi pró-reitora da Universidade de Lisboa, chefe de gabinete do reitor da Universidade de Lisboa, administradora da Universidade de Lisboa, foi presidente da Forges e fundadora da Forges, e atualmente é a presidente da Assembleia Geral da Forges. A professora Luísa tem uma ampla experiência e um grande conhecimento do ensino superior, e eu passava-lhe a palavra como comentadora. Ora, muito boa tarde a todos e a todas. Vou uma saudação geral, porque depois temos que poupar o tempo. Em particular, vou saudar o nosso amigo Joaquim Morato e, digamos assim, eu vou dar continuidade às palavras dele. Nós aqui, digamos, usando o exemplo da evolução do ensino superior português, e quando nós estamos aqui a comemorar, ou vamos comemorar os 50 anos do 25 de abril de 74, e como é que foi a evolução e o crescimento do ensino superior em Portugal, eu vou fazer um pouco, digamos assim, eu vivi, não é? E acompanhei esse crescimento. Como que o Joaquim mostrou, nós podemos ser um pouco o exemplo do que os nossos colegas que se espalham pelos diversos países têm, digamos, hoje em dia que defrontar, quer dizer, como é que se consegue responder aos desafios de ter que fazer quase tudo ao mesmo tempo, ou seja, como é que se cresceu, não é? De 3 instituições em que havia em 70, como ele disse, com os 49.461 estudantes que havia em 70 e 71 em 3
únicas universidades de Lisboa, Porto e Coimbra, como se passou, como ele mostrou, por uma rede que está de algum modo distribuída pelo país e que hoje tem 433, 217 estudantes. Portanto, é um crescimento de facto muito significativo, não é? E que põe todos estes problemas que ele aqui colocou. Nós passámos de uma taxa bruta de escolarização de 11,8% em 78 para 54,2% atualmente. Foi preciso fazer um investimento de facto muito significativo em instalações, isso não foi fácil, e foi feito em instalações, em laboratórios, mas também, e acima de tudo, no próprio corpo docente, e isso, digamos, não foi fácil, porque no fundo era preciso corresponder e fazer, dar resposta a tudo em simultâneo. Não foi fácil. As coisas foram-se fazendo muitas vezes, dando importância, por vezes, às vezes, à construção, primeiro, inicialmente, mas depois também à formação do próprio corpo docente, isso foi muito importante. Não basta construir apenas, muitas vezes depois é preciso priorizar a própria formação do corpo docente, e isso aconteceu em Portugal. Devo dizer que, como o Joaquim mostrou, a própria rede hoje em dia está aí. Eu devo aqui assinalar, como ele demonstrou, a importância do que foi aprovado muito recentemente na Assembleia da República em Portugal, a possibilidade de atualmente os próprios institutos politécnicos, tendo condições do seu corpo de qualificação e da pesquisa, de investigação, de poderem também dar o grau de doutor, e para efeitos internacionais, se poderem chamar universidades politécnicas ou Polytechnic University. É algo que foi nem sempre pacífico dentro do nosso país, não é? E, portanto, foi uma certa, vamos dizer, quase conquista dentro do nosso próprio sistema de ensino. Isso, digamos, é algo que aqui foi colocado. Eu agora vou tocar assuntos que são menos pacíficos, não é? Para também criar aqui um bocadinho de dinâmica, chamemos-lhe assim, ou de contraditório, porque nós chegamos a um ponto que, passados estes 40 a 50 anos, nós estamos, digamos assim, em muitos tópicos no limite. E estamos no limite quando nós estamos a pensar que o sistema cresceu, mas, sobretudo, no que diz respeito aos recursos financeiros e também à estrutura, no que diz respeito ao corpo docente, eu penso que nós estamos aqui perante desafios que a mim e a nós que nos preocupamos com o sistema temos que refletir e nos preocupar. Ora bem, nós estamos, a partir há mais de uma década, no fundo, sem ter o cálculo do orçamento das instituições por mecanismos, digamos assim, quer cálculo do orçamento por fórmula de financiamento ou por contratos, digamos, negociados com o governo. É evidente que já tivemos fórmulas de financiamento a ser usadas, mas desde o abandono do chamado contrato de confiança que aconteceu no último governo, portanto, de 2012, para quem não está no nosso país, do governo Passos Coelho, que a forma de calcular o orçamento anual é tipo ad hoc, digamos assim, para eu ser mais direta. Mas a questão é esta: hoje em dia, para quem não é de Portugal, só cerca de 52% ou próximo disso é de orçamento, digamos, das instituições, é que provém do fundos públicos, das transferências do Orçamento Geral do Estado. O resto provém da que são os recursos que são obtidos por pagamento de anualidades ou propinas, como nós dizemos em Portugal, e de outros recursos que as instituições geram através de recursos próprios. Ora, isto está no limite. E, portanto, é evidente que cada um pode ter as suas crenças, mas milagres não há. E, portanto, estamos, digamos assim, num momento que é preciso repensar o modelo de financiamento, e isto aqui é um grande desafio. Por um lado, portanto, aqui o modelo de financiamento, é preciso recursos,
e é preciso saber e voltar a discutir como afetar os recursos, por um lado, e por outro lado também as questões que têm a ver com o pessoal docente. Para vocês terem uma ideia, o Estatuto, o ECDU, o Estatuto da Carreira Docente, prevê que pelo menos 50% da estrutura deveria ser professores catedráticos e associados. Ora, efetivamente, tal não acontece, só para vocês terem uma ideia, em 2021-22, nas universidades só 30% da estrutura global estão nestas categorias, portanto, é evidente que como não há recursos, não há concursos e as pessoas não estão nessas categorias. No caso do ensino politécnico, nas carreiras de coordenador principal e coordenador, só 13% está nessas categorias, ou seja, as pessoas estão estacionadas na base e, portanto, não estão a evoluir como deveriam estar. Isso tem consequências, obviamente, para a carreira dos docentes. Além disso, estão numa situação, muitos deles, precária. Para vocês terem a ideia, o que acontece que no ensino universitário, em dedicação exclusiva e tempo integral, portanto, atualmente só 61% na universidade e 53% no ensino politécnico. Portanto, o que acontece, as instituições, como não têm recursos financeiros, tentam fazer uma gestão, digamos, eu vou chamar habilidosa, para que, digamos, as coisas vão correndo, mas não têm as pessoas estabilizadas. E isto tem consequências e vai ter consequências para o futuro. Hoje em dia, muitas vezes as pessoas qualificadas e os melhores ou imigram ou começam a pensar ter outra profissão. E aquilo que está a acontecer no ensino básico e secundário vai começar a acontecer também no nosso sistema universitário e politécnico. Portanto, é um momento das nossas, digamos, entidades pensarem e repensarem, porque senão isto vai ter consequências. E sendo assim, eu que sempre me dediquei, quer no lado, vamos dizer, do Ministério e depois do lado da Academia, estou algo preocupada e, portanto, quero deixar aqui, obviamente, um repto ao meu amigo que está agora também do lado da estrutura, mas também é preciso repensar estes assuntos, é preciso defender que, digamos assim, não há milagres, ainda que nós possamos querer ser crentes, é preciso defender que é preciso recursos para a área do ensino superior e para a investigação, para a pesquisa, porque senão é evidente que podemos perder um percurso que foi, mesmo assim, e que fizemos, portanto, com algum brilhantismo, e temos que dar continuidade a ele. Eu por agora deixava aqui... Está bem. Obrigada, professora Luísa. É evidente que corrigir também é importante, mas eu penso que o Olímpio vai tocar nele, porque também penso que era preciso haver maior debate e chegar mais às bases e não ficar só sempre no topo a discussão com os mesmos. Luísa, obrigada. Obrigada, Luísa. Eu vou passar de imediato a apresentar o segundo comentador, o professor Olímpio Castilho, mas ainda antes da apresentação queria dizer que já temos aqui perguntas. Se alguém na assistência que quiser fazer o favor de colocar aqui no chat, e depois tentaremos ver qual é o tempo que temos disponível para o professor Joaquim Morato nos ajudar nas respostas. Bom, o professor Olímpio Castilho, meu amigo Olímpio, é professor adjunto da área científica do Direito do Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Instituto Politécnico do Porto. Foi presidente deste instituto entre 2010 e 2018. Desde 1992 que exerceu vários cargos de gestão no Instituto Politécnico do Porto, tendo feito parte de diversos grupos de trabalho, comissões científicas, conferências, para além de ser autor de diversas publicações. Detém o título de especialista em Direito, atribuído pelo Instituto Politécnico do Porto e de Porto Alegre e Universidade de Aveiro. Tem o diploma de Estudos Avançados, DEA, da Faculdade de Ciências Jurídicas e do Trabalho da Universidade de Vigo. É mestre em Direito e proximamente será também doutor, porque já entregou a tese e, portanto, aguarda defesa. Olímpio, faz favor. Muito obrigado. Eu naturalmente começo por agradecer à Academia ou esta qualidade, este honroso convite de comentar este painel, ainda para mais composto apenas por amigos,
que é enfim, um privilégio, e portanto não posso deixar de ficar grato ao Inácio e a todos aqueles que se lembraram de mim. Naturalmente saúdo também o amigo Morato, que vamos nos acompanhando há muitos anos já. Comentários. Os temas, como é evidente, são amplos e eu tive que andar aqui a selecionar, porque o professor Morato falou-nos aqui na rede, falou no reconhecimento de graus, falou no programa Impulso Jovem, Impulso Adultos, falou na revisão do acesso ao ensino superior, falou na avaliação do RGES, da revisão da lei de financiamento, da atualização do Estatuto da Carreira de Investigação e da nova carreira do ensino privado. Portanto, vejam só, de facto, amplos temas e sobre cada um deles tínhamos muito que falar. Eu pego naturalmente aqui em 2 ou 3, naturalmente pego na rede. A professora Luísa, a amiga Luísa, completou de alguma maneira, porque eu diria que o professor Morato fez aqui um levantamento e a professora Luísa fez um equacionar dos principais problemas com que o sistema se debate. E agora soluções. Eu apetece-me dizer, mas agora temos que caminhar para as soluções. Não é? Olhando para a rede, o que fazer com ela? Eu desmistifico já uma coisa, que é, não há formação a mais. Na minha opinião, não há formação a mais. Então, ninguém se assuste com essa história de que vamos reduzir institutos. Não há rede a mais. Há, porventura, na minha opinião, há centros de decisão a mais. E eu vou comentando e vou lançando a pergunta que seguramente o professor Morato está à espera. E esta pergunta é uma pergunta de relacionação. Como sabem, neste momento há uma nova estratégia europeia para as universidades, que está em andamento. Nem toda a gente anda atenta a ela, mas ela está aí. Já há redes de universidades europeias em que várias instituições de ensino superior portuguesas fazem parte, até como coordenadores. Mas este processo tende a acentuar-se. A ideia europeia é que se atribua, ou que se caminhe para a atribuição de um estatuto jurídico europeu. E a questão é muito simples, meus caros amigos, é que com isto, e isto é um projeto europeu, como é que nós nos encaixamos? Continuam as instituições de ensino superior portuguesas de costas voltadas umas para as outras e olhar só para a Europa? Ou fazem primeiro o trabalho de casa para depois, então, perante o desafio europeu, se lançarem já numa perspectiva diferente? Esta é a pergunta para o professor Morato e fica aqui registada. E já agora, falou-se aqui em mobilidade, reparem, muita mobilidade há internacional, mas eu acho que não há nenhuma nacional. Havia um programa em tempos, que suponho eu até, nem sei se era dos Politécnicos, que era o programa Vasco da Gama, já não se fala dele há muito tempo. E o que vai havendo agora, porventura, é pontual. Mas é uma questão, porque é que não se fomenta mais a mobilidade nacional dos estudantes? Sem prejuízo da mobilidade internacional. Ainda sobre a rede, para o Morato, lembro uma pergunta aqui do amigo Inácio sobre como está o processo de transformação das universidades em fundação. E, com este assunto, eu passo para o RGES, que está em avaliação, tudo isto tem relação. E já agora atrevo-me a sugerir algo também a propósito da lei do financiamento. Não se caia na asneira de pegar nestes dois temas, RGES e financiamento, separados um do outro. Têm todos a ver um com o outro. O RGES tem artigos claramente relacionados com o financiamento e, portanto, deve haver aqui uma relação estreita entre o financiamento, a lei do financiamento e a rede que se quer criar. Também, uma coisa segura, não se faz reformas sem dinheiro. É preciso dinheiro. Eu temo que se perdeu uma oportunidade e se não se perdeu, aproveite-se ainda de usar fundos do PRR para fazer a reforma do sistema. Já agora um outro aspecto importante, com a participação ativa, mas com a iniciativa de toda a comunidade académica.
Eu penso que os governos, quaisquer que eles sejam, não devem impor nada, devem fomentar soluções. Devem ser as instituições, elas próprias, a encontrar os caminhos. Mas é claro que se vão sempre debater seguramente com um problema. Quem financia a reestruturação, qualquer que ela seja, de qualquer rede? É preciso dinheiro. Não se faz reestruturação sem dinheiro. Ponto final, parágrafo. E é preciso que ele apareça. Ou então, de facto, temos de assumir, não há condições para alterar coisa nenhuma. Não se pense que, de facto, reformar o sistema é imediatamente começar a poupar dinheiro. Errado, profundamente errado e equívoco. Eu muito mais tinha para dizer, mas já estou a lançar até porventura questões a mais. Há uma importante também, reconhecimento académico, que foi aqui falado, para mim é uma matéria muito cara, particularmente no âmbito da CPLP. Tem-se avançado muito pouco na minha perspectiva e num tempo, vamos ser realistas, aqui há 30 anos, 15 anos, não havia agências de acreditação. Cada instituição, em função dos países, criava os seus cursos, lançava-os com mais aprovação ou menos aprovação. Estou a pensar nas universidades e nos politécnicos em Portugal, que não tinham regras iguais. Bom, hoje temos agências praticamente em grande número dos países com que nos relacionamos. Havendo agências de acreditação, acho que não se deveria colocar questão absolutamente nenhuma relativamente aos cursos acreditados quanto ao seu reconhecimento dos outros países. Nomeadamente em relação ao Brasil, por exemplo. O Brasil não nos pode colocar questões absolutamente nenhumas. Mas eu fui ainda agora ver, enquanto o amigo Morato falava, a informação que está na DGES sobre o Brasil, e o que consta lá é o quê? Que há reconhecimento automático para os graus de mestre e de doutor, ficam de fora, portanto, os bacharelados, ainda, e evoluiu-se aonde? Bom, até 2019 havia apenas o reconhecimento automático para os cursos classificados com graus 6 e 7 da CAPES, que são meia dúzia, agora introduziu-se a classificação 5. Estamos a evoluir no bom caminho seguramente, embora eu acho que já devíamos ter avançado para o grau 4, porque eu repito, trata-se de cursos acreditados no país de origem, com agências de acreditação no Brasil que não nos causam absolutamente problema nenhum relativamente à qualidade do trabalho que fazem. Claro que temos a reciprocidade, é verdade. O Brasil ainda não tem nada. Nós ainda temos alguma coisa e o Brasil não tem nada. Automático. Era bom que tivesse, como era bom que a CPLP rapidamente conseguisse, de facto, em relação, e repito, relação a cursos acreditados por agências, por sua vez, acreditadas ou sobre cuja qualidade não possa subsistir dúvidas, um processo automático. Eu acho que mais podia falar, os estatutos de carreira, claro que precisam ser revistos, particularmente o Estatuto da Carreira de Investigação. Sobre, já agora, a última palavra, um comentário sobre o Estatuto da Carreira do Ensino Superior Privado. Eu não deixo de ficar um pouco surpreendido. Eu percebo a lógica de haver um estatuto. Até certo ponto, depois não. Porquê? Porque, então, e onde é que fica a autonomia das instituições? Quer dizer, é aquilo que há dias ouvi num debate também muito importante, aliás, com o Sr. Secretário de Estado do Ensino Superior, ele próprio, a colocar a mão na ferida. Quer dizer, as instituições falam muito na autonomia, mas quando se chega aos problemas quentes e delicados, querem regulamentação do governo. Se o ensino superior privado tinha, porque é que o ensino superior privado luta tanto por um estatuto de carreira? Não consegue negociar com os sindicatos. É claro que a lei fala nisso, é verdade. O RGES fala que iria-se aprovar um regime jurídico para o ensino superior privado. Mas se não se criou, porque é que eles não negociaram com os sindicatos uma carreira? Isso era o exercício da autonomia no seu esplendor máximo. Mas não. Bom, agora vai sair um novo estatuto. É um comentário. E meus amigos, eu falava mais, mas não quero, porque não quero retirar tempo, quer ao professor Morato e às suas respostas, quer aos outros intervenientes. Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade que me deram de estar aqui convosco a discutir estes temas tão relevantes em Portugal neste momento.
Muito obrigado. Muito obrigada, professor Olímpio. E, professor Joaquim Morato, nós temos 5 minutos até às 3, não sei se podemos estender mais um bocadinho. Temos esses desafios que foram aqui colocados pela Luísa e pelo Olímpio, e temos aqui, eu vou já passar-lhe as questões que temos aqui no chat, porque de alguma forma estão interligadas com aquilo que já foi aqui questionado. Da parte do nosso coordenador, do professor Inácio, como é que se encontra o processo de transformação das universidades em fundações públicas e com regimes de direito privado? Da parte da colega da professora Ana Costa, o reconhecimento automático relativamente aos graus e diplomas do Brasil, se já abrange todos os graus ou apenas o grau de mestre. Da parte da colega Isabel Teixeira Gomes, que coloca também a questão do reconhecimento automático dos graus e a sua aplicação a instituições de ensino superior públicas e se esse reconhecimento é tanto para universidades públicas como privadas. E temos aqui o caso, diz a colega, do Brasil. Também a colega Sandra Brito, que diz que em Moçambique estamos num processo de acreditação dos cursos pelo Conselho Nacional do Ensino Superior e que a lei do ensino superior já foi atualizada este ano, incidindo principalmente na acreditação. A colega Isabel Teixeira Gomes diz que o Brasil continua a não reconhecer a conclusão de um mestrado a partir da defesa de um relatório de estágio. Porque, como sabem, nós aqui em Portugal temos a possibilidade de concluir o mestrado ou com relatório de estágio ou com uma tese. E, portanto, a colega está a dizer que no Brasil não se reconhece a conclusão do mestrado com um relatório de estágio que seja concretizada em 6 a 9 meses. Reconhecem apenas a conclusão do mestrado através da defesa de uma dissertação. E se pode haver então uma intervenção da Direção-Geral do Ensino Superior num diálogo que ultrapasse este obstáculo. O professor Joaquim Morato tem a palavra, fará o favor de... tem aqui vários desafios. Muito bem, muito obrigado. Eu vou procurar ser muito conciso. 2, 3 minutos. É mesmo o tempo que tenho. E começaria pelos GIES e pela participação que a Luísa falou. O que está a ser feito, e o propósito da Comissão foi nomeada para o efeito, é exatamente alargar a participação a todos. E está a fazê-lo em diferentes frentes. Criou um website para o efeito, está a divulgar esse website por todo o lado, não só pela academia, fora da academia, por ordens profissionais, por sindicatos, associações comerciais, industriais, etc. Tudo que é, enfim, divulgar o mais possível este website. Neste website está lá a informação. Estão lá variadíssimos estudos. Nós vamos acrescentando estudos à medida que nos vão fazendo chegar estudos que possam ser interessantes para o conhecimento da sociedade, portanto, possam conhecer melhor os assuntos, não é? Que estão a ser refletidos e em discussão. Temos recomendações dos diversos órgãos, Conselho Nacional de Educação, etc. Enfim, é uma página onde está disponível muita informação que ajuda a formar melhor a opinião sobre os temas que estão em análise. E tem um inquérito, e o inquérito está aberto a toda a gente, pessoas individuais ou coletivas. E, portanto, não é obrigatório, não está fechado em campo nenhum. Ou seja, eu posso responder sobre um tema e não responder sobre outros temas. Não é? E o inquérito está organizado com todos os compartimentos do GIES. Não é? Portanto, se eu quiser pronunciar-me sobre a autonomia, eu pronuncio-me sobre a autonomia. Se eu quiser pronunciar sobre o órgão Conselho Geral, eu pronuncio sobre o órgão Conselho Geral. Portanto, há aqui esta possibilidade de poder dar contributos. Não é? E estamos a realizar as conferências. Conferências para quê também? Para trazer à discussão, para trazer gente de fora do sistema, trazer especialistas internacionais, conversar não só com a academia, vamos realizar também encontros com estudantes, a participação dos estudantes, a participação de sindicatos,
participação de provedores de estudante, participação de elementos do Conselho Geral, dos ternos, enfim, com diversos stakeholders, é esse o objetivo. E, portanto, a ideia é abrir o mais possível a participação, não é? Mas nós sabemos que, por mais que se faça, nunca se vai chegar a todos. Sobre a rede e sobre a autonomia, o meu amigo Olímpio disse tudo, porque fez a pergunta e deu a resposta, portanto, e não acrescento grande coisa. De facto, eu também considero que não há rede a mais, mas quando se pretende fazer grandes mudanças, é a própria autonomia das instituições que se protege. Ou que as instituições se protegem na autonomia que lhe é conferida. E isto é interessante perceber. Quando nós falamos que é preciso mais autonomia, todos concordam que é preciso mais autonomia. Mas quando depois se diz, bem, então, por favor, olhem para um território, vocês estão no território, olhem para esse território e vejam como é que se devem organizar melhor para responder a esse território. E aí não, aí cada um tem a sua capelinha e já se defende a si próprio e já não quer. Ora bem, também concordo que não deve ser a tutela a ditar a instituição A com a B, juntem-se lá e façam lá isto. Também acho que não deve ser assim. Mas a verdade é essa, é que na teoria todos entendem que o mundo deve ser diferente, mas dar o passo para fazer a mudança é difícil. E é aí que eu acho que esta discussão pode ser interessante, porque pode aproximar os stakeholders. Sobre as fundações, também dizer que esse é um tema que está em discussão, como não podia deixar de ser, mas foi uma experiência pouco experimentada, infelizmente, porque, como sabem, as fundações surgiu neste regime jurídico, mas logo passados 2 anos tivemos a crise mundial, a crise económica e financeira que nos tocou, que veio dos Estados Unidos e que nos atingiu a todos, até 2015, 2016, em que não houve dinheiro, não houve coisíssima nenhuma, e a questão das fundações exigia essa mudança, não foi feita. Houve logo uma lei que veio suspender a implementação das fundações. Portanto, antes de existir, foram logo suspensas. E depois houve uma adesão, mas nunca se concretizou em pleno. Eu diria que passaram estes anos todos e ainda não há grande experiência ao nível das fundações. Foram convidadas também para que as universidades e um politécnico que estão nesse regime digam de sua justiça e avaliar se vale a pena ou não. Houve agora recentemente um doutoramento nessa área também, que fez um estudo e um levantamento e temos muita informação sobre isso. E, portanto, esse tema está em cima da mesa, claro, para se perceber se é caminho a dar continuidade ou se o tal de autonomia reforçada é o caminho alternativo que deveria ser dado a todas e não haver aqui dois níveis de autonomia diferenciados. Pronto, isso agora é o que vai estar em discussão e vamos ver quais são os contributos que chegam para depois habilitar também a decisão. O financiamento, eu só digo aquilo que disse no início e não contraria nada do que foi dito, nem pela Luísa, nem pelo Olímpio, e que é, sem mais dinheiro no sistema, não vamos lá. Porque o problema é de subfinanciamento. E está ligado às carreiras, como bem disse a Luísa, sem dúvida nenhuma. Quer dizer, sem mais dinheiro no sistema, nós multiplicamos em cerca de 9, dos 49 mil para os 430, mas o dinheiro não multiplicou por 9 no sistema. Portanto, os recursos financeiros não acompanharam o crescimento do sistema. E, portanto, é preciso mais dinheiro no sistema, sem dúvida nenhuma. E essa é que é a grande dificuldade. E, portanto, podemos ter aqui uma lei nova, mas com dinheiro antigo, e isso não nos leva muito longe. E essa é a grande questão, qual vai ser a capacidade de negociação, principalmente com as finanças, para termos mais dinheiro no sistema de ensino superior e poder, efetivamente, ter uma lei de financiamento que seja aplicável, com, obviamente, a alteração do Estatuto da Carreira Docente, eventualmente. Não é? E isso é que fazia toda a diferença. Eu tenho muitas dúvidas sobre isso.
Sinceramente, não vejo, porque o PRR não veio para fazer o que está a ser feito. O PRR veio para fazer coisas diferentes. O PRR veio para ser uma adicionalidade e não para pagar contas correntes. E, portanto, não podemos aplicar aqui, porque aqui o dinheiro que aplicarmos é para ficar ao longo de todos os anos, não é? E o PRR vigora até 2026. Exatamente. Aquilo é o orçamento anual. Portanto, o PRR não vai poder, é o que é regular. ser solução para isso. Mas era só para financiar a mudança, não para financiar as alterações. Exatamente. Eu terminava só com a questão do reconhecimento, que é verdade, o reconhecimento com o Brasil, os reconhecimentos que temos automáticos, já abrangem as licenciaturas, as graduações, portanto, mestrados e doutoramentos. Todos. Não é? A partir do nível 5, é verdade. 5, 6, 7. E é públicas e privadas. Não, isso não há qualquer diferença. Mas eu diria que isto, como disse há pouco, resulta de uma relação de confiança recíproca. E neste momento, sinceramente, Portugal já deu mais passos que o Brasil deu em nossa direção. E é preciso continuarmos a dar passos. Ainda recentemente, nós tínhamos aqui uma diferença com o Brasil e que nós colocámos à CAPES, e a CAPES veio esclarecer, e já acordámos, e vamos fazer nós, em Portugal, uma retificação de uma deliberação, até já antiga, para ser mais inclusiva. E resolvemos o problema de vários diplomados brasileiros que estavam pendentes. E vamos dar essa resposta já em breve. E, portanto, há passos que estão a ser dados, sem dúvida nenhuma, e podemos alargar o diálogo, é verdade. Portanto, tal como nós estudamos o sistema brasileiro, o sistema de ensino superior, tal como estamos agora a fazer, estamos a estudar o sistema de ensino superior de Cabo Verde, e que depois vamos colocar à consideração das entidades para validar essa informação, não é? O Brasil também tem que estudar o nosso sistema de ensino superior e perceber que os mestrados têm aqui várias alternativas de se concretizarem, quer seja por dissertação, quer seja de relatório final e etc., e tem o mesmo valor em termos de grau, não é? E aqui temos que fazer caminho. E nós só nos aproximamos se caminhamos os dois em sentidos contrários, ou seja, de aproximação. Porque senão o encontro torna-se difícil. Mas isso é um caminho que se faz. Eu, sinceramente, vejo passos concretos a serem dados. Não é? E não é por qualquer razão. Dos 81 mil reconhecimentos que eu mostrei há pouco, nos últimos 4 anos, 45 mil, portanto, mais de 50%, é de diplomados brasileiros. Portanto, isto mostra bem o alcance, a largura que foi dada aos reconhecimentos do sistema de ensino superior do Brasil. Portanto, isso é inequívoco. Não há qualquer dúvida que está a ser feito o caminho e que está a concretizar tudo isto do reconhecimento. E queremos fazer mais, como é evidente. Pronto, eu não posso mesmo mais, já excedi o meu tempo. Obrigado por me escutarem. Só peço uma coisa, Morato, por favor, verifica o site da DGES, porque na informação que lá está, neste momento, os bacharelados não mas a licenciatura, que tu falaste em todos os graus... Não, bacharelato não está. Então são mestrados e doutoramentos. Ok. É licenciatura ou graduação, bacharelato não. Mas lá não está, pois essa não está. A graduação não está, então. Ok. Muito obrigada. Eu queria começar por dizer que foi pedido o endereço do website, eu coloquei aqui no chat, portanto façam o favor de copiar. O do inquérito não funciona, Lourdes. O do inquérito não funciona, que eu fui ver. Funciona. Estou a receber a toda a hora respostas. Não, o que foi colocado no chat. Mas eu coloquei tal e qual tinha, portanto... Mas, então não sei, então pode ser um problema momentâneo. É momentâneo. Pronto. Muito obrigada, Joaquim, pela resposta e pela colaboração. Também, muito obrigado. Esse webinar foi, de facto, muito interessante e eu acho que saíram desse webinar vários temas e desafio à academia para continuarmos, porque saíram daqui vários temas a necessitar de serem aprofundados. Muito obrigada a todos, aos senhores moderadores
e em particular ao nosso querido amigo e senhor diretor-geral, professor Joaquim Morato. Tendemos-nos um pouco para além da hora, pedimos desculpa. Bem-ajam, muito obrigada. O professor Inácio tem a palavra. Bom, somente agradecer a todos vocês a presença, né, e convidá-los, né, para o nosso próximo webinar, que será realizado dia 20/6, no qual abordaremos o tema Cultura, Memória e Artes, interfaces com a educação superior de qualidade social, e a expositora será nossa querida amiga, membro da Forges, a doutora Márcia Ângela da Silva Aguiar, que atualmente é presidente da Fundação Joaquim Nabuco, do Ministério da Educação do Brasil. Estará também participando como comentaristas o doutor Manuel Pegado, da Universidade de Luanda, que está aqui conosco hoje, e também o doutor Filomeno Meigos, de Moçambique. Muito obrigado a todos e parabéns, professora Maria de Lourdes. Adolfo. É o Filomeno ou o Martins Mapera? Perdão, desculpa, Martim Mapera. O Martim Mapera, de Moçambique, e parabenizar a professora Maria de Lourdes pela brilhante moderação, coordenação, agradecer ao professor Joaquim por estar conosco e a nossos queridos moderadores e amigos, a professora Luísa e o professor Olímpio. Muito obrigado a todos os presentes, né? E estaríamos encerrando nossa atividade de hoje. Obrigado. Muito obrigada.